Oi, Olá, Lógico, tudo bom? bem, agora a imagem está Agora, aparecendo? agora tá aparecendo tudo, tá muito bom. Ah, ótimo, excelente. Então, eu estava falando aqui para o pessoal que está assistindo a gente que o tema é como identificar o seu propósito de vida, né? Coloquei ali embaixo para quem entrar poder saber sobre o que a gente está falando. E que a gente está aqui com o WhatsApp da instituição, da Intercamp Recife, para receber perguntas. Quem quiser enviar perguntas, é o DDD 81 9 81 11 0338. Então, quem quiser enviar perguntas aqui para o WhatsApp da Intercamp, só enviar, tá bom, gente? Pronto, Lógico, todo seu agora para falar aí sobre o propósito de vida, que todo mundo quer saber como identificar. Bom, primeiro, boa noite oficialmente a você e a todos que estão participando. Quero agradecer essa oportunidade, agradecer a Intercamp Recife e, sobretudo, a sua pessoa, Ana, por esse convite e essa oportunidade. Sempre é muito bom trocar algumas ideias, ainda mais sobre esse tema do propósito de vida. E É quero verdade, agradecer nós que também agradecemos. agradecer a todos que estão entrando agora e assistindo também, participando com as eventuais perguntas. Sempre isso só pode acontecer devido a essa participação. Bom, a questão do propósito de vida é uma questão que atinge ou é de interesse de todo mundo. Em um determinado momento da vida, todo mundo parou para refletir sobre qual é o seu propósito de vida. Então é importante a gente fazer aqui uma breve contextualização para que a gente possa entender posteriormente como identificar esse propósito de vida, né? Porque isso tem um impacto diretamente no seu nível de satisfação, qualidade de vida, bem-estar de uma forma geral. Então é importante colocar o seguinte: a pessoa, quando ela se torna consciente da sua existência, uma série de preocupações existenciais surgem naturalmente. Dentre essas preocupações, as principais que são consideradas são as questões relativas à identidade, ou seja, quem sou eu? Quem é você? Quem é cada um? Essa é uma das grandes preocupações existenciais, né? A questão da identidade. A questão da liberdade. Será que eu tenho liberdade para o meu destino? Será que eu controlo o meu destino realmente? As coisas que acontecem na minha vida dependem mais de mim ou dependem de fatores externos? Então, qual é o real livre-arbítrio que eu possuo? Ou será que a vida, de uma forma geral, é determinada, né? O determinismo. Então, essa é uma outra questão, outra preocupação muito séria do ponto de vista existencial. Um outro aspecto é a solidão. Muita gente se questiona sobre a condição da relação com os outros e, inevitavelmente, o processo da solidão. Mas uma questão também seríssima do ponto de vista existencial é a morte, a finitude. E aí, uma série de elementos em relação a isso, né? O que acontece após a morte, se acontece alguma coisa após a morte ou não. Mas o que é interessante, ou até mesmo um paradoxo, muitas vezes quando a pessoa se vê ou reflete sobre a morte, ela começa a pensar sobre uma outra questão existencial das mais sérias, que é: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? E é justamente nisso aqui que a gente entra no tema de hoje. Quer dizer, o sentido da vida é esse significado maior que a gente dá para a vida. Tanto a gente pode falar lato sensu, a vida de uma forma geral, mas sobretudo estrito sensu, a vida de cada um. E a pessoa normalmente faz essa pergunta: qual é o sentido da minha vida? E esse sentido, ele passa pelo significado, ter um significado para a vida mais duradouro, fazer parte de algo maior, algo que a sua vida represente, passa por uma questão de coerência, a vida ser compreensível, os fatos, acontecimentos que acontecem na sua vida serem compreensíveis, serem até certo ponto previsíveis também. Passa pela importância, qual é o valor que você dá para a sua vida? Qual é o valor que ela tem realmente? Mas passa por uma questão específica, que é o propósito de vida. Se a pessoa tem um propósito de vida, ela passa a ter um significado maior para a sua vida.
E o que caracteriza esse propósito, Ana? Esse propósito ele se dá, por ter metas na vida, ter objetivos existenciais. Quais são os seus objetivos? O que você quer para a sua vida? O que você quer alcançar? Então, esse elemento começa a caracterizar um propósito de vida que vai, por sua vez, dar um sentido para a sua vida. Mas também passa por um senso de direção. Uma coisa está relacionada com a outra. Na hora que a pessoa tem certos objetivos na vida, não só profissionais, mas também familiares, sociais, de uma maneira mais ampla, isso acaba lhe dando um senso de direção, uma direção existencial. Ou seja, você está num ponto e você quer chegar aonde? Nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos. Então o propósito ele tem essa característica de metas de vida e de direção. E aí isso vai definir um engajamento maior. Agora, é a falta de propósito de vida que muitas vezes as pessoas relatam aquela condição do vazio existencial. O vazio existencial, a pessoa não consegue pensar sobre o futuro, sobre ter uma motivação para viver o dia a dia, justamente porque tem uma ausência de propósito. O vazio existencial vai caracterizar isso. Por outro lado, muitas pessoas também relatam a condição de ter uma sensação íntima, Ana, de algo a realizar. Uma espécie de projeto, de missão, de uma tarefa, e elas têm a noção de que não podem delegar isso para ninguém. Que se elas não fizerem, outras pessoas não farão. Há uma certa singularidade nesse propósito. Essa noção, então, de missão, de um propósito pessoal, é que vai dar um sentido mais amplo para a vida. Mas, com a abordagem que a gente faz a partir da Conscienciologia, nós vamos ver a vida e, consequentemente, o propósito de vida de maneira mais transcendente, de uma maneira que transcende, que vai além desta concepção mais reducionista, materialista, ou mais de uma dimensão apenas intrafísica. A Conscienciologia, então, enquanto ciência que estuda a consciência de maneira mais ampla, integral e transcendental, ela vai considerar, inclusive, as múltiplas dimensões. Dentro dessa abordagem, a noção de propósito de vida vai se caracterizar pelo planejamento existencial que a pessoa, eu, você, todo mundo que está aqui agora nos assistindo, planejou. Mas planejou a sua vida antes de nascer. Ou, como a gente diz, antes de renascer. É claro que os espectadores não precisam concordar com o que eu estou falando. Aqui a gente não vai entrar nos detalhes da Conscienciologia como proposta científica, mas um dos princípios que norteiam a Conscienciologia é o princípio da descrença, não acreditar em nada. A pessoa tem que vivenciar. Então, a partir dessa abordagem, nós vamos considerar o propósito de vida enquanto um planejamento existencial feito antes de renascer, antes dessa vida. Por que você veio na sua família? Por que você veio enquanto um corpo feminino? Por que você nasceu no ano que nasceu e não 20 anos antes ou 20 anos depois? Por que você nasceu no Brasil? Você nasceu no Rio de Janeiro, depois mudou para o Recife. Então, por que você... essas questões todas. Por que uma pessoa, por exemplo, nasce numa favela no Rio de Janeiro e a outra nasce numa família rica na Suíça? Será que isso é aleatório, sorteio, acidental? Ou tem uma razão de ser? Então, na hora que a gente começa a pensar esse conjunto de questões, a gente começa a expandir a nossa abordagem da realidade, de nós mesmos e da vida, consequentemente, desse propósito. Portanto, essa noção de programação existencial, a proexis, como a gente chama, dentro da Conscienciologia. E aí, nós entramos na questão que é o tema dessa live, que é justamente como identificar esse propósito de vida. Nós utilizamos na APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, é uma instituição especializada nesse tema, parceira, inclusive, da Intercamp, entre as diversas instituições conscienciocêntricas. Nós utilizamos uma das principais técnicas, que é
da identidade interassistencial. A estratégia da identidade interassistencial, que eu vou aqui falar de maneira sintética para vocês, mas para quem se interessar, já vou adiantar, quem se interessar tem um artigo meu disponível em PDF, vocês podem baixar, é só procurar no Google, Identidade Interassistencial, Laênio Losch, que vocês vão achar o artigo com todos esses detalhes, estudos de caso, a pessoa vai poder ter como referência. Mas então, nós propomos que a pessoa identifique o seu propósito de vida através da identificação da sua identidade interassistencial. E como é que é isso? Vamos entender o conceito de identidade interassistencial. Da mesma forma que a pessoa tem uma identidade profissional, por exemplo, fulano é engenheiro, a fulana é nutricionista, aquele lá é advogado, ela é psicóloga, né? As pessoas, de uma forma geral, têm uma identidade profissional, que se caracteriza ou que se constitui a partir ou da formação oficial, acadêmica que ela teve, ou o principal, da prática que ela realiza. Porque às vezes a pessoa se forma numa área, mas acaba trabalhando numa outra. O que caracteriza a sua identidade profissional é o trabalho regular que ela pratica. Bom, isso define a identidade profissional. Mas, fazendo um paralelo, nós podemos ter também uma identidade assistencial. E o que caracteriza, então, isso? É a identidade que é decorrente do tipo de assistência que a pessoa realiza com maior regularidade. Então, vamos entender bem isso. A identidade assistencial ela é definida, ou define a pessoa a partir do tipo de assistência que a pessoa realiza com maior regularidade e constância. A gente já vai entender isso melhor. Mas por que isso pode ajudar? Oi? Não, tudo bem, é porque eu ia perder a diferença, mas você falou que já, então tudo bem. A gente pode entender o seguinte, na questão da identidade, por que ela ajuda a identificar a programação existencial ou o propósito de vida? Vamos pensar duas premissas básicas. A primeira premissa, toda programação existencial, toda ProEx, ela é assistencial. Ninguém vem aqui simplesmente para ser mafioso, ou simplesmente só para pensar em si, né? Ganhar, eu vou ficar bilionário, esse é o meu objetivo de vida. Isso pode ser um objetivo de vida, pode ser um projeto de vida. Ou para comer sobremesa, né? Outro para ficar passeando e tal, né? Então, fazer turismo existencial. Não. Um dos elementos essenciais de uma programação existencial é essa vertente assistencial. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa, quando a gente fala de programação existencial, propósito de vida, nós partimos do pressuposto que é algo de longo prazo. Não é algo que você vai fazer durante 6 meses e acabou. É algo que você vai fazer por anos, às vezes até décadas. Da mesma forma que uma profissão, né, que um trabalho. Então, nós estamos falando de algo que vai ser de longo prazo dentro da sua vida. Portanto, isso vai caracterizar um grau de identidade. Se a sua ProEx ela é assistencial e se ela é uma atividade que vai ser regular por um tempo, isso vai definir uma maneira de você ser reconhecido pelos outros. Portanto, uma identidade assistencial. Ora, se você então identificar ou definir essa identidade interassistencial, você vai estar identificando a sua programação existencial. E de que maneira a gente faz isso? A partir de 5 elementos, 5 variáveis que compõem a identidade interassistencial, para a pessoa descobrir a sua ProEx ou o seu propósito de vida. O primeiro deles, a identidade interassistencial é constituída do sujeito interassistencial, que é a própria pessoa, é o assistente, é quem realiza a assistência. Então sou eu, é você, é cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora. Segunda variável, o público-alvo proexológico. Quem é ou quais são os grupos que você tem um interesse maior em ajudar? Quais são os grupos ou grupo que você tem um senso de responsabilidade, uma motivação maior, um interesse? Então, por exemplo, tem pessoas que querem se dedicar
a menores abandonados. Este é o público-alvo assistencial daquela pessoa. Tem outros que querem se dedicar a mulheres que foram violentadas. Tem outros que querem se dedicar ou passar a vida cuidando de refugiados. Tem outros que querem atuar com a população carcerária, prisioneiros. Tem outros que querem atuar com etnias, negros, árabes, asiáticos. Tem outros que querem atuar com faixas etárias, com crianças, com terceira idade. Tem outros que querem atuar com pets, com animais. Então, cada um que está aqui nos assistindo agora tem que pensar qual é ou quais são os grupos que eu gostaria de me dedicar mais, que eu sinto que eu tenho um compromisso ou eu tenho uma motivação. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Eu estou falando desses elementos, Ana, às vezes a pessoa não tem claro todos de uma vez, mas às vezes tem um que pode servir para ser o fio da meada que ela vai puxando e aí vai chegando nos outros. Tá claro esse item do público-alvo? Então a pessoa tem que definir para ela qual é o público-alvo que ela quer atuar. Por exemplo, a mãe do Cazuza, Lucinha Araújo, ela criou uma ONG, a Sociedade Viva Cazuza, que se dedica a crianças com AIDS. Então, é um público-alvo, foi definido, ok? O Instituto Ayrton Senna, que é presidido pela Viviane Senna, irmã do Ayrton Senna, se dedica a questões educacionais, a estudantes, indiretamente ou diretamente. Então, tem um público-alvo bem definido. Essa é a primeira questão que a pessoa tem que responder mais séria. Qual é o público-alvo que ela quer atuar? Terceira variável, já falei do sujeito, público-alvo. Terceira variável, o problema evolutivo. Qual é ou quais são os problemas que você gostaria de ajudar a resolver? Então, tem pessoas que querem se dedicar ao problema das drogas. O outro quer se dedicar ao problema da violência urbana. O outro quer se dedicar aos problemas de acidente de trânsito. O outro quer se dedicar à questão de assédio extrafísico. O outro quer se dedicar ao problema de depressão. A outra quer cuidar de questões relativas a suicídio. Então, você e cada um que está nos assistindo tem que se perguntar qual o problema ou quais os problemas que eu gostaria de me dedicar, de dar a minha contribuição, de ajudar a resolver ou pelo menos a minimizar. Esta é uma questão muito séria que a pessoa tem que responder para si. E repare, obviamente vai estar relacionado com o público que ela estabeleceu de meta, o público de assistência, o público-alvo dela. As coisas vão então se complementando. Tem gente que quer se dedicar a problemas ecológicos, tem gente que quer se dedicar ao desemprego. Então a pessoa tem que pensar para ela quais são os problemas que eu gostaria de ajudar a resolver. Quarta variável, a solução interassistencial, ou seja, como que você vai dar a sua contribuição para ajudar a resolver aquele problema do item anterior. Então veja, tem pessoas que vão e abrem uma escolinha de futebol no meio da favela para ajudar a tirar as crianças da criminalidade. Tem um outro que cria uma escola de teatro para pessoas tímidas. Tem o outro que faz campanha do agasalho. Tem o outro que escreve livros, que publica, que dá cursos. Por exemplo, o CDI, Comitê para a Democratização da Informática, criado pelo Rodrigo Baggio, no Rio de Janeiro, e hoje atua em várias partes do mundo, ele se dedicou no início à educação de informática para crianças carentes, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro. Então, definiu o tipo de solução interassistencial. Ele coloca mesmo que ele viu a informática como uma ferramenta para que aquelas crianças e adolescentes mudassem a realidade deles para melhor. Então, o acesso ao conhecimento da informática para mudar a sua realidade. Não é? Então, a pessoa, cada um tem que pensar qual é o tipo de contribuição que eu quero dar, que eu posso dar, que eu sou bom, ou que eu me motivo para ajudar a resolver aquele problema,
relativo àquele público-alvo. E aí, Ana, por último, a quinta variável é a síntese disso tudo, das 4 anteriores, que vai se caracterizar por uma especialidade que a pessoa vai definir. Essa especialidade vai corresponder à sua identidade. Então, por exemplo, eu me dedico a ajudar as pessoas a encontrarem os seus propósitos de vida. Então, eu sou um proexólogo, um estudioso da programação existencial. Isso é a síntese de tudo que eu faço. E é a minha especialidade que vai corresponder, então, à minha identidade interassistencial. É como se a pessoa pensasse num cartãozinho de visita delas, onde vai ter a sua identidade de assistência. Então, tem pessoas que se dedicam a ajudar a fazer terapia, né? Realizam terapias para diversos tipos de problema. Então, são terapeutas. Isso é uma identidade interassistencial. Tem outros que são fazem arrecadação de fundos. Então, isso é uma linha que vai definir a sua identidade interassistencial, captador de recursos, por exemplo. Né? Então, a pessoa, a partir do problema evolutivo, do público-alvo assistencial, do tipo de solução interassistencial, ela vai fazer uma síntese na sua especialidade. O que ela pode contribuir para ajudar os outros. Então, esses elementos podem permitir que a pessoa chegue à conclusão de qual é a sua programação existencial. Isso é o que eu vejo assim, de início falar para vocês. E aí estou aberto às perguntas. Legal. Eu sei a questão da comunicação. Olha, tem perguntas aqui. Vou falando aqui. Teve uma pessoa que perguntou, a Débora, lá da Intercâmbio de Fortaleza. Ela perguntou se todo mundo tem ProEx e se todo mundo tem projeto de vida. Ótima pergunta. Primeiro, assim, apesar de esses dois conceitos serem muito semelhantes, eles não são iguais. A pessoa ela pode estabelecer um projeto de vida que não necessariamente corresponda a uma programação existencial. Por exemplo, ela pode ter um projeto de vida que é riscomaníaco, ela se coloca em risco o tempo todo. E é o projeto de vida dela, é o que ela deseja. Só a gente explicar o que é riscomaníaco? Então, como eu falei, ele se coloca em risco, né, o tempo todo, justamente. Então, ela se coloca. Então, a pessoa, por exemplo, fica o tempo todo pulando de paraquedas, andando de moto em alta velocidade. Ela pode estabelecer um projeto de vida que não é muito assistencial para outras pessoas. Como a gente disse, a programação existencial ela tem uma característica assistencial. E ela tem uma abordagem multidimensional. Apesar dessa vida ser no intrafísico, a vida nossa, a nossa manifestação, ela é multidimensional, ela considera as múltiplas dimensões. Então, muitas vezes, no projeto de vida da pessoa, ela só tem, por exemplo, uma finalidade não assistencial, ficar rica, e se restringe a isso, não tem problema nenhum ficar rico. A questão é se a vida não se restringe a isso, é só isso que a gente quer colocar. E também ela não considera essa realidade multidimensional. Então, essa distinção é importante a gente fazer. Mas são muito similares e muitas vezes pode haver uma sobreposição. A pessoa admite admite a condição de ter uma ProEx e aí ela coloca o seu projeto de vida. Agora, a outra questão dela, se todo mundo tem ProEx, não. Todo mundo tem vamos dizer, um propósito. Um propósito de vida, sim. Mas uma programação existencial a gente só considera quando há um nível de detalhamento maior. E isso se dá quando a pessoa passou, no período antes de renascer, pelo que a gente chama de curso intermissivo. Então, a rigor, a programação existencial é somente quando a pessoa passou por um curso intermissivo. Só para vocês entenderem a diferença. Vamos fazer aqui uma analogia com plano de negócios, business plan, quando a pessoa vai abrir uma empresa. A pessoa pode chegar e abrir uma padaria. Ela simplesmente olha um local, aluga, começa a fazer a reforma, vê, então compra os equipamentos e vai fazendo tudo isso e daqui a pouco ela abre a padaria.
sem muitos estudos prévios. Agora, tem aquela outra pessoa que antes dela alugar o local, comprar maquinário e insumos e tal, ela vai fazer uma análise do mercado, vai avaliar a região, vai ver se tem demanda, se já tem outras padarias, se não seria, né, uma a mais e tal, qual é o custo para ela fazer importação de determinados materiais ou não, e assim vai. E aí depois ela avalia e faz tudo isso num plano de negócios, para até ver se deve fazer ou não, e se for fazer, aquilo vai nortear a execução, a realização daquela empresa. Essa segunda, analogamente, é o que a pessoa que tem a ProEx. A pessoa que tem a ProEx, ela fez um detalhamento, um planejamento, um sequenciamento de tudo que ela ia realizar, ou pelo menos o mais sério. O que ela ia passar, ou com quem ela vai encontrar, isso é o planejamento mais detalhado. Agora, a outra pessoa não. Então, ela às vezes vem com um propósito, um objetivo mais difuso, mas não tem um nível de planejamento. Essa não tem ProEx. Vamos lá, qual mais? Tem uma outra pergunta aqui. A Liliane perguntou, ela fez uma pergunta engraçada, se a gente pode rasgar algumas páginas do contrato do curso intermissivo, e para falar um pouco de curso intermissivo, que você já falou sobre isso agora. Olha, a questão de rasgar é o seguinte, existe o livre-arbítrio. Você pode não fazer nada. A questão é que o que a gente chama de uma espécie de contrato proexológico. Você se comprometeu. Então, o fato de você não realizar aquilo que você se comprometeu, partindo do princípio, essa é uma das premissas, que toda ProEx, toda programação existencial, ela é execuível. Então, a pessoa, por mais que tenha dificuldades, no fim das contas, ela teria condições de realizar de maneira integral. Se ela optar por outras prioridades, é uma escolha dela, ela tem essa possibilidade, mas intimamente aquilo pode lhe causar um certo arrependimento, remorso, porque a gente está conectado com várias outras consciências, outras pessoas. Quando a gente fura aquilo que ficou a nosso cargo, a nossa responsabilidade, isso vai ter consequência nos outros. Então, mais ou menos, fica fácil das pessoas pensarem o seguinte, se a pessoa resolveu ser pai ou ser mãe, a partir do momento que ela fez isso e concebeu uma pessoa, ela tem responsabilidades, não tem? Um pai, uma mãe, eu acho que todo mundo tem uma noção de que ali tem certas atribuições. Agora, o pai pode chegar, ou a mãe, e abandonar os filhos, não pode? Pode. Agora, quais são as consequências daquilo? Para as outras pessoas e para ela. Então é mais ou menos isso. Liberdade você tem. Agora, será que é isso que você vai querer fazer? O que mais? Tem mais aqui. Se eu não souber que grupo eu posso ajudar, como é que eu posso identificar? De Fortaleza também, essa pergunta. Ela quer saber como identificar o grupo que ela ajuda. Sim. Você pode começar por outras variáveis, aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa não sabe o grupo, mas às vezes tem um problema que ela se interessa mais, um tipo de problema. Por exemplo, tem gente que gosta, como eu falei, de questões ecológicas. Às vezes pode ser pelo tipo de solução que ela quer atuar. Por exemplo, a Ana, que é da área de comunicação. Então, às vezes, o que ela já ficou mais claro, e daí ela vai puxar os outros, é justamente o quê? Comunicação. E aí ela vai começar a pensar o público-alvo, ela vai começar a pensar, né, os problemas que ela quer atuar, mas talvez o que puxou inicialmente, o ponto de partida, foi o tipo de solução interassistencial. A quarta variável que a gente falou. Então você tem que olhar no seu caso, quem perguntou aí de Fortaleza, como é o nome dela? O nome dela? Débora de Fortaleza. Então, Débora, você tem que ver no seu caso, se às vezes é pela solução, algum grau de interesse, motivação, ou até mesmo de competência, você tem. Então, às vezes vai ser por uma das outras variáveis que eu coloquei. Nós temos uma técnica que a gente chama de TAMIP, para ajudar nisso. TAMIP, né, é uma sigla. Então, TAMIP quer dizer T de talentos. Quais são seus talentos? Quais são as suas experiências? O que você é bom? Isso é o T.
O A é de aportes. Quais são os aportes que você recebeu na vida? Os aportes existenciais. O M do TAMIP, né? O M é de motivação. No que você é motivado? O que você gosta de fazer? E aí é um ponto importante, Ana. Proexis não é condenação. Proexis é motivação. As pessoas têm que se sentir realizadas enquanto estão atuando na sua programação existencial. Não só depois que concluiu. A Proexis em si, ela tem que ser gostosa de fazer. É interessante. Eu estou aqui conversando com vocês sobre esses temas e, para mim, isso não é um sacrifício. Para mim, isso aqui é um prazer. Então, uma característica muito importante é a motivação. Então, T de talento, A de aporte, M de motivação, I de ideias inatas. Quais são as ideias que você já traz desde pequeno? Ninguém falou para você, não foi na sua família, não foi na escola. Aquilo é íncito em você. Aquilo está com você. Alguma ideia, alguma diretriz. Às vezes a pessoa tem isso claro. Então, aquela ideia inata, você já veio com aquilo. Esse é um ponto importante. E aí, o último do TAMIP é o P, a letra P. A letra P é de prioridade evolutiva. Isso é muito importante analisar. Por quê? Vamos lá. Às vezes, no M de motivação, a pessoa tem uma motivação enorme para pintura. Só que agora ela avalia que na vida dela, nesse momento, a pintura não seria o prioritário para ela, evolutivamente falando. Não estou falando que para todo mundo pintura não seja. Mas uma determinada pessoa pode chegar e falar, não, eu gosto de pintar, é uma atividade que eu adoro, mas eu prefiro, do ponto de vista evolutivo, isso não é o mais importante para mim agora, eu estaria repetindo o meu passado. Então, a pessoa tem que considerar essa última variável, prioridade evolutiva, para olhar todos os outros. Vou dar o meu exemplo. Eu, na minha adolescência, eu queria ser jogador de futebol. Eu fiz o teste no Vasco, no Rio de Janeiro, passei no teste, iria fazer parte do time, não principal ainda, no Infanto Juvenil, mas já estaria entrando. No primeiro dia, foram três peneiras, né? E já no primeiro dia consegui ter um bom desempenho e ali já definiu e eu acabei sendo aprovado. Isso eu tinha 14 anos. Naquele momento eu teria que decidir se eu deveria continuar ou não. Foi quando eu conheci a Conscienciologia. E aí eu optei por continuar os meus estudos, porque eu sabia que se fosse jogar futebol não ia poder estudar de uma maneira muito adequada. Então veja, apesar de estar passando num teste, numa peneira que é super difícil, de ter o talento, esse talento psicomotor não era prioridade na minha atual vida. Eu também mexi com quadrinhos, com a arte através dos quadrinhos, historinhas e quadrinhos, criação de personagens, tudo. Mas isso também não era o talento prioritário. Então, a pessoa tem que considerar as 4 variáveis primeiras: talento, aportes existenciais, ou seja, o que a vida lhe deu, ideias, motivação, ideias inatas, ver o que é prioritário evolutivamente para ajudar a responder à identidade interassistencial. O que mais? Vamos lá, mais perguntas aqui. O Juliano perguntou uma coisa interessante. Você poderia contar alguma memória do seu curso intermissivo? Olha, eu tenho algumas noções, assim. Uma delas mais sérias, eu sabia que a vida não era simplesmente só estudar, arrumar um bom emprego, casar, ter filhos, trabalhar, se aposentar. Eu sabia que a vida tinha algo a mais. Tanto que eu, por minha conta, já fui atrás disso desde muito pequeno, dessas ideias mais transcendentes, chegando na Conscienciologia com 14 para 15 anos. Porque eu comecei a estudar sobre projeção consciente, ou seja, viagem astral, desdobramento, fenômeno parapsíquico, aos 12 anos, sem ter nenhuma orientação assim, de alguém próximo. Eu comecei através dos livros do Lobsang Rampa. Sempre fui muito ligado à questão oriental. E aí, com 12 anos, eu comecei a estudar os livros dele. Um deles falava justamente sobre a projeção consciente. Então, durante 2 anos, eu fiquei estudando,
praticando atividades até que eu vim a conhecer a Conscienciologia. Então, isso para mim é muito claro do ponto de vista intermissivo. Um outro aspecto é a minha questão com o processo de discernimento. Então, eu sempre dei muito valor para a condição das operações mentais, da argumentação. Isso para mim é muito claro que vem do meu passado, mas eu vejo que na intermissão eu também trabalhei com isso para ajudar as pessoas a terem um nível de discernimento maior. Ok? Beleza. Ok. Tem mais uma pergunta aqui. O William está perguntando, para quem executa a PROEX mais tardiamente, pode haver consequências negativas? Olha, é uma pergunta muito aberta. Depende da PROEX, depende da pessoa, as circunstâncias, se ela conseguiu ter um nível de desempenho que conseguiu fazer o essencial. Então, isso é muito complexo. Por exemplo, às vezes a pessoa atrasou um pouco, mas ela não criou muito problema, rabo preso. Então, há um atraso de execução, mas não há um sentido de a pessoa ficou comprometida. Porque vamos supor que a pessoa assumiu uma série de responsabilidades. Era para ela fazer uma série de esclarecimento, viajar pelo mundo, e de repente ela arrumou 5 filhos. Ela vai ter que cuidar desses filhos, ela vai ter que sustentar esses filhos. Então, às vezes, não dá, não vai ter o mesmo nível de disponibilidade. E o mais sério, aí em relação à pergunta dele, isso serve para todos nós, nessa questão de atraso, é as companhias. Ou seja, quando você atrasa, você está atrasando com os outros que iam encontrar com você, naquele trabalho mais sério de assistência da sua programação existencial. E isso aí é que muitas vezes impacta mais a pessoa, porque ela não chegou na hora. Então, vínculos, relações que deveriam ocorrer, já não vão mais ocorrer. Aquela turma dela, às vezes, já avançou, ela ficou um pouco para trás. Então, esse é um problema, sim, do ponto de vista do time. O time grupal, na qual ela está inserida. Entendi, obrigada. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. A Kátia Cabral, ela perguntou como saber se tem PROEX e se está realizando o que foi programado. Vamos lá. A questão de saber, a pessoa tem que fazer um processo de autopesquisa. E vendo quais são os seus interesses, prioridades. E intimamente existe o que a gente chama de um senso de PROEX. Então ela começa a ter essa demanda íntima de que ela tem que fazer algo. Isso já é um indicador, um indício, não uma evidência concreta, porque você tem que somar com um conjunto de fatores, mas é um indício de que ela provavelmente possui PROEX. Só dela fazer essa pergunta já é um indício que provavelmente ela venha a ter PROEX, porque isso está na linha dela de interesse. Se ela não tem, dificilmente ela ia ficar interessada nesse ponto. Então já indica as pessoas que estão, por exemplo, assistindo aqui, que esse tema é algo que atrai. Então, por isso que eu falo, é um indício. O outro aspecto que ela colocou, qual foi? A outra parte da pergunta? Ela pergunta saber se está realizando o que foi programado. Ela quer saber como se tem PROEX e se ela está realizando. É isso. Então, a segunda pergunta, se a partir do momento que ela está realizando. Existe um fator, dentre vários, né? A gente tem um curso na Apex que é o balanço existencial, onde você tem uma série de diretrizes para avaliar o quanto você está realizando. Mas existe um aspecto que é muito sério, que é a sensação íntima. Quando você está realizando a sua programação existencial, a pessoa pode vivenciar o que a gente chama de euforia intrafísica, euforim. Quando a pessoa está realizando, ou numa condição que a gente diz de desvio de PROEX, a pessoa saiu, numa metáfora, né? Saiu da via principal da sua programação existencial, ela desviou, ela pode começar a ter uma condição emocional de melancolia intrafísica, o que nós chamamos de melim. Então, os fatores emocionais
podem ser somados com outros, mas eles por si só, tanto o fator positivo, como a euforia intrafísica, quanto o fator negativo, como a melancolia intrafísica, pode ser indicadores do nível de realização que a pessoa está fazendo. Entendi, interessante. Vamos lá. A Luciana Lupo, ela perguntou se existe relação entre TENEPS e a identificação da PROEX. Tem. Qual é a relação que a gente coloca? E aí tem até a ver com as perguntas relativas à identificação da PROEX que o pessoal fez. Uma das características da programação existencial é que toda PROEX ela é única, singular. Contudo, ela pode ser semelhante a outras PROEX. Se a gente fizer um recorte de um determinado grupo, podem ter tópicos comuns. Não quer dizer que na sua totalidade sejam iguais. Mas em algumas variáveis é o que a gente chama de tópicos transversais. Ou seja, determinadas metas que podem estar presentes em várias programações existenciais. Então, o que a gente considera é que a TENEPS é uma delas. Se a pessoa já começar a trabalhar a TENEPS, provavelmente ela já está começando a abarcar um item da sua programação existencial. Porque a TENEPS é uma técnica das mais avançadas e sérias que uma pessoa pode fazer sem depender de nada, de ninguém, para assistência multidimensional. Então, dentro dessa condição, é um caminho para a programação existencial. É provavelmente um item da sua programação existencial. Então, quando a pessoa trabalha nos tópicos transversais da PROEX, ela já está se alinhando com a sua própria programação existencial. Um outro tópico transversal é a escrita de livro, um livro assistencial, de um conteúdo avançado em que vá fazer assistência para outras pessoas. Então, uma boa parte das programações existenciais tem isso como um objetivo. O que vai variar de pessoa para pessoa? O tema do livro, o tópico. Então, isso é que vai variar, mas o livro em si é muito comum de estar presente em várias programações existenciais. Então, se a pessoa já começa a se propor a escrever um livro, da mesma forma que a TENEPS, como eu estava me referindo, a pessoa ela já vai refletir qual é o assunto que tem a ver comigo, que eu posso ajudar outras pessoas, numa abordagem mais ampla. Então, ela já está fazendo toda uma movimentação em direção à realização da sua programação existencial. Legal. O William está perguntando aqui se toda PROEX é exequível com folga. Só para, enquanto você está bebendo água, só para eu falar para o pessoal, quem quiser enviar pergunta aqui para o nosso WhatsApp, o DDD 81 981 11 0338. Então, pode continuar mandando pergunta que a gente está recebendo. De uma forma geral, a questão de todo mundo... Só retoma aí, que eu agora fui por uma outra linha. Ele perguntou se toda PROEX é exequível com folga. Então, de uma forma geral, esse é um dos princípios da programação existencial, é que toda PROEX ela é exequível. Há uma margem. É porque quando ele fala assim com folga, pode parecer assim que está com muita margem, né? Dependendo da expressão. Vai ser facinho, né? O fato é que se planeja, um bom planejamento, apesar de você ter imprevistos, considera a margem, né? Dá uma margem de segurança. Então, do ponto de vista evolutivo, a gente parte do princípio, uma PROEX que está sendo orientada, né? A elaboração de uma programação existencial, que está sendo orientada, ou foi orientada por consciências mais avançadas, mais evoluídas, como a condição do evoluciólogo, que foi considerada essa margem de segurança. Contudo, a pessoa pode falhar. Quer dizer, isso não é uma garantia. Até porque planejamento, não existe planejamento garantido. Senão a gente não precisaria se preocupar com a PROEX, né? Se já está garantido. É verdade. Mas
Em face das circunstâncias que foram antecipadas, previstas, a programação é planejada de uma forma que a pessoa teria condições suficientes para realizá-la. Pode ir para a próxima. A próxima pergunta é do Anderson, de Recife. Ele pergunta assim, ó, sem autoconscientização multidimensional, é possível realizar a ProEx? Depende da ProEx. A pessoa, às vezes, pode realizar uma ProEx de maneira intuitiva, sem ter muita autoconscientização. A gente não pode afirmar que todos os casos vão exigir isso. Pode ser que, às vezes, a pessoa ela não tenha uma lucidez maior, mas acaba realizando, sim, a sua programação existencial. Mas é claro que, logicamente, a gente pode considerar que isso é uma circunstância mais rara, exceção. Mas a gente não pode afirmar que isso seja impossível, tá? Então é possível, sim. Eu tenho uma pergunta para saber, assim, a questão, assim, de como que a gente faz para identificar, vamos dizer assim, os nossos talentos, as questões dos traços, que é o início da autopesquisa, né, que ajuda a gente a identificar a questão da hipótese do propósito de vida? Olha, falando especificamente de talento, porque tem o talento, tem o traço, né? Então, é um outro nível de caracterização. O traço de personalidade, por exemplo, o traço consciencial e a questão do seu talento naquilo que você é competente, do que você é bom naturalmente. Aí envolve aptidão, né, tendências e tal. Mas do ponto de vista especificamente de talento, que foi a sua pergunta, você tem que ver naquilo que você é boa. Todo mundo, de uma forma ou de outra, é bom em alguma coisa. Por mais que a pessoa tenha dificuldade de reconhecer, e às vezes até um mecanismo de defesa para ela não assumir responsabilidade, mas você tem que ver o que é bom. E às vezes está ligado a isso um pouco a sua motivação. Então veja naquilo que você se vai bem, que o seu desempenho é bom. Olha na sua vida, aonde seus caminhos se abriram. Então isso pode ser indicador para mostrar o seu talento. Aquelas situações em que você tem que usar determinadas habilidades, que roda, 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 aquilo cai para você. Então, por exemplo, eu, ao longo da minha vida profissional, se eu estivesse dentro de uma empresa, de uma organização, rodava, 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 e eu acabava caindo numa condição de liderança. E não era que eu ia buscar isso. Isso acabava acontecendo, que aí a gente vai entender pelo seu holopensene. O holopensene, quer dizer, a pessoa emite certas energias, pensamentos e sentimentos, e isso tudo de maneira integrada constitui o holopensene, né? Pensamento, sentimento, energia, sentimento. Então, dentro disso, você vai ver aonde que você é mais exigido, as situações que você é solicitado e que você usa certas habilidades. Veja como é que os outros também enxergam você. Porque as solicitações são um bom indicador, né? O que as pessoas têm em você como referência? O que as pessoas lhe pedem? Então, isso tudo pode ajudar a identificar o talento. Beleza, obrigada. Olha, a gente está aqui já faltando 8 minutos para acabar. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais. E agradecer muito em nome da Intercamp, de toda a Intercamp. Eu estou vendo aqui que todas as unidades estão participando, Intercamp Natal, que é a sede mundial, Intercamp Fortaleza, Intercamp de João Pessoa, o pessoal da Intercamp de Maceió, de São Luís, o Islane lá do Paraná, que era aqui da Intercamp de Recife. Agradecer a todo mundo e a você também, Lotte. E agora eu quero que você faça as considerações finais. E no final, eu vou desativar os comentários para a gente dar um print da tela e fazer uma foto nossa aqui. Tá bom. Olha, primeiro eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade. Tenho um carinho muito grande. Eu não sei, parece que travou, tá funcionando? Né? Tenho um carinho muito grande pelo Nordeste. A minha mãe, eu acho até que ela está assistindo, ela é maranhense. Então, o pessoal aí de São Luís do Maranhão. Eu cresci indo a São Luís
Então, tenho um carinho, apesar de ser carioca, mas a minha família, por parte de mãe, é toda do Maranhão, né? Mais especificamente São Luís. Então, bebi muito Guaraná Jesus lá no Maranhão. E o Nordeste como um todo, sempre tive uma grande afinidade participando, não só profissional, mas até pela Conscienciologia. Já ministrei cursos de ProEx em vários locais no Nordeste. Então, Rio Grande do Norte, Recife, Fortaleza, né, Ceará. Então, no caso Pernambuco, aí, Recife, Bahia, em Salvador, né, Aracaju, Maceió. Então, todos esses locais eu conheço e tenho assim, um carinho muito grande. Eu acho que muito trabalho a ser feito do ponto de vista aí dos intermissivistas da região e com as suas respectivas programações existenciais. Então, para mim é uma satisfação. Como eu digo, eu sou facinho, quando quiser, pode me convidar e estaremos aí participando e fazendo todo esse trabalho, tá? Espero muito aí ótimo. desenvolva com essas ideias todas, tem muita coisa a ser feita aí com a Intercamp, muito trabalho assistencial seríssimo e avançado. Beleza, Loche, muito obrigada. Eu vou desativar aqui os comentários para a gente poder fazer aqui uma foto. Aqui, nossa, pessoal. Oi, vou agradecer, vou tirar a nossa foto. Deixa eu ver aqui como é que... Pronto, foi. Beleza. Vou voltar aqui o pessoal, quem quiser falar mais um pouquinho, e dizer que semana que vem a gente vai ter uma outra live do Consciência em Debate, que é o programa que a gente está fazendo aqui online, para todo mundo poder participar de uma forma mais ativa. E semana que vem a gente vai estar aqui com o André Medeiros, que é professor do IPC de Brasília, com o tema Desdramatizando os Fenômenos Parapsíquicos. Então é um tema bem legal também. Excelente tema, excelente professor. Conheço o André. Obrigada, Loche, por tudo. Tchau, até a próxima. Obrigado, Ana. Muito obrigado pelo convite. Parabéns por esse trabalho que você está realizando. Tá bom? Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Até semana que vem também. Tchau.